Vamos lá, esse aqui eu tava esperando muito pra ver, mas eu deixei pra depois. A revoltante quinta temporada de Stranger Things. Que final bucha, mano. Nossa, muito bucha, pelo amor de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu. O que fizeram? Porra, mano, a quarta temporada pra mim foi perfeita, mano. Foi muito bem. Foi muito boa, cara. Muito bem feita, aliás. O que fizeram? Só achei muito estranho como que deixaram, tipo, o cara que introduziu na temporada morrer desse jeito. A diferença é que o Bob era um inútil, mas pelo menos o... Pô, até esqueci o nome do maluco pra você ver. O cara lá era interessante. E carisma. Beleza. Esperamos 3 anos, gente. 3 anos pro cara, lançamento da quinta e última temporada de Stranger Things. O hype tava gigantesco. E o que a gente recebeu em troca Lixo. foi nada mais, nada menos Eu dou a do que bunda pra uma vários homens, galera. Galera, eu dou a bunda pra vários homens. temporada bizarra, com um roteiro mal Horrível. feito e um final pavoroso. Eu disse pra me deixar em paz. Você era só uma criança. Puta que pariu. Uma criança igual a mim. E ele usou Ah! Nem fudendo. Cara, eu não vi isso, doido. você. Meu Deus, cara. A quinta temporada de Stranger Things é uma Horrível, piada, mano. velho. Horrível. E fica Daqui a pouco ligado, vai começar o evento anúncio de DBZ. porque o vídeo vai ter DBZ? Como assim, spoilers cara? e, velho, eu tô muito triste, cara, na moral. Mas primeiro, Horrível, já vai deixando o seu horrível. like pra fortalecer, Horrível. porque ele é bem importante. Lixo. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala, galera, eu sou o trouxa que ficou 10 anos assistindo essa porra dessa série. Cara, já E você faz tá no 10 anos. Viajante Galáctico. E seguinte, o final da nossa história se inicia no outono de 1987. Após o final da quarta temporada, o exército americano coloca a cidade de Hawkins em quarentena. Ninguém entra e ninguém sai. 11 Não, passa a ser ah, sim. perseguida pelos militares Não, sim. mais uma vez, com a suspeita de que ela fosse responsável por aqueles eventos. Então, ao mesmo tempo que ela precisa se esconder do governo americano, a protagonista e todo o seu grupo precisam achar um jeito de encontrar o Vecna para matá-lo de uma vez por todas. E não, esse vídeo não vai ter introdução, até porque quem é inscrito antigo no canal sabe muito bem o quanto que eu gosto dessa série. E após assistir todos os 8 episódios que formam a quinta E temporada... não e de- teve episódio secreto, não teve coisa. Espero que tenha coisa boa. Cara, dificilmente vai ter coisa boa que não seja feito pelo Akira. E olha que o Akira nem deixou uma coisa da hora assim. Só ver o Dragon Ball Daima. Conhecer todo o desenrolar que essa história teve, é que por mais que os primeiros 4 episódios sejam legais, o enredo desse quinto ano por si só, Uma bagunça. ele já começa errado. Vamos fazer uma pequena recapitulação do que aconteceu no final da quarta temporada. O plano do Vecna no ano anterior era abrir 4 portais na cidade de Hawkins para permitir que o nosso mundo e o mundo invertido se fundissem, e assim ele começasse uma baita invasão em larga escala para conseguir dominar o nosso planeta. E o Vecna consegue concluir esse objetivo. Ele cria Mas e aí? portais, ele racha a Hawkins inteira e o mundo invertido tá invadindo o nosso mundo. A quarta temporada termina com um clima de apocalipse fudido. Mas O e aí, quando vai na quinta temporada, o bagulho tá lá de boa, as pessoas vivendo normal. Que? mundo invertido chegou no nosso mundo. Vai um vir inferno, Demogorgon, vai vir Democão, vai vir aqueles morcegos vampiro que mataram o Ed, o Devorador de Mundos vai chegar, o Vecna Imenso. também. Irmão, vai rolar uma guerra Ah, falando que sinistra na sim, o quinta remake do Super, é isso mesmo. Vamos fazer o remake do Super. temporada. É isso que esse final dá a entender. E aí o quinto ano chega e a gente descobre que todo o clímax do final da quarta temporada, na verdade, foi tudo um grande clickbait. Fim Droga. do mundo? Não. Toda essa treta de escala global ficou centrada somente em Hawkins. A cidade entrou em quarentena e a fusão do mundo invertido com o Ok, nosso não mostrou mundo o resto do mundo. não assim. rolou porque os militares literalmente Taparam. meteram um band-aid nas fendas interdimensionais que ligavam os dois mundos. Já era. Acabou o problema. Ah, não, Já era. mano, não, isso aqui é brincadeira. Sim, os caras remendaram a cidade e isso foi o suficiente pra impedir a fusão do mundo invertido com o nosso mundo. Certo, vai. Genial! A atmosfera apocalíptica não existe. A vida cotidiana em Hawkins permanece a mesma. Tirando o fator quarentena, é quase como se nada tivesse acontecendo. Inclusive os próprios personagens que sabem de toda a treta, mundo invertido, Que Vecna, merda, mano. eles não se comportam de acordo com a seriedade da situação. O mundo tá acabando, mas a gente tá vendo o Jonathan e o Steve disputando a Nancy. A gente tá vendo a Robin preocupada com o encontro. A gente tá vendo o Dustin, que na teoria é o personagem mais inteligente
ambiente da série, puxando merda. treta de graça com o figurante e ficando de fora de uma missão em que ele era fundamental, só porque ele ainda tá bolado com a morte do Ed. O Vecna tá prestes Realmente, a jogar o Ed o não precisava planeta morrer. inteiro na Terra, e o Will tá contando pra todo mundo que ele gosta de beijar rapazes. Afaste-se, Will, pelo amor de Deus, agora no momento, porra. Meu Deus, cara. O pai dele devia ter batido mais nele quando era criança. Eu dou a bunda pra vários homens. Homens. Eu não gosto de meninas. Como isso afeta o Grêmio? São Tá, mas arcos e e aí? atitudes que não condizem com a urgência do momento e que sequer condizem com a escrita Puta da merda, série. mano. Stranger Things Literalmente você se sente, fortemente a dissonância da narrativa. Que merda está acontecendo aqui, porra? é uma obra bem equilibrada. Que é ela isso sabe que eu o estou momento vendo? que tem que ser fofinho, ela sabe o momento que tem que ser engraçado, ela sabe o momento que tem que ser sério e desenvolver a sua trama, e sabe o momento que tem que te deixar com o cu na mão. A primeira temporada é assim, a segunda temporada é assim, a terceira até porque temporada aquela merda, né? também, apesar dela ser bem mais engraçada do que o normal, e a quarta quarta foi muito também, foda. mesmo ela sendo a mais dark da série. Já a quinta temporada, como eu acabei de Lixo. mostrar, ela é bem desregulada. Ela não possui o clima Lixo, de urgência que o arco necessitava. Só que mesmo Começou com a problemas, viadagem isso mesmo. o início dessa Começou muito temporada, por incrível que pareça, começou muito tempo. ele consegue ser legal. O mistério em torno do novo plano do Vecna é interessante, por que ele tá sequestrando as crianças, o arco da Max, que é 100% inspirado em Matrix Revolutions, quem assistiu vai entender. Tivemos a apresentação de personagens que roubaram a cena na temporada, como a Holly e o mito Derek, que é simplesmente o melhor personagem da temporada. Brother, o que é a Gordo. cena do Constantine indo pro paraíso enquanto ele dá dedo pro diabo, perto do Derek salvando a Holly, entrando na caverna, dando dedo pro Vecna e falando: Vai tomar na peida! Meu Deus, cara. pô, vai se ferrar, cara, esse moleque é muito GOAT. E é claro, toda a construção que o Will teve nessa Afaste-se, temporada, mano. que foi... Ele é literalmente uma bucha, ele é literalmente um bucha, mano. O que esse moleque tem de interessante, cara? Caralho, estamos passando mal, rapaziada. Por favor, me dê atenção. Pelo amor de Deus, cara. É literalmente esse o propósito do moleque na série. Foi animal. Tirando a cena que ele sai do armário, Lixo. que é bem mal feita e fora de hora, e também a terrível cena do discurso no Jutsu, essa cena é uma merda. Afaste-se. Todo o arco dele aqui é incrível. É o resultado de Afaste-se. anos e anos de desenvolvimento Não do vou assistir. personagem. Não vou Will assistir. sempre foi o problemático do grupo, o garoto quebrado, traumatizado, o mais infantil e por Abusado, consequência o mais literalmente. medroso do grupo, e não é pra menos. Todas as mazelas que acontecem nessa série Ó, o último acontecem resto com de testosterona do moleque aí. ó. Coitado do Will. A história de Stranger Things começa com ele. Ele é a primeira criança a ser sequestrada pelo Vecna. Ele é resgatado, mas depois é possuído pelo Devorador de Mentes. O Will é praticamente o grande vilão da segunda temporada. E mesmo sendo finalmente liberto das garras dos vilões, ele ainda continuava tendo ligação com aquele mundo maldito. E nessa quinta temporada, ele enfrenta os seus medos. Ele cria coragem pra finalmente Ah, era terminologia pra ele dar a bunda, mano. Tá de brincadeira com a minha cara, mano. enfrentar os seus opressores, e assim nasce o Will Byers, o feiticeiro. E essa cena é foda pra caramba. Não. Essa temporada é uma merda, mas ela tá cheia de cenas não. incríveis, e Não. a grande maioria delas Não, são eu não aceito um protagonizadas pelo Will. A história começou com ele, então nada mais justo do que ela também finalizar com ele. A sacada de darem o protagonismo pro Will nessa temporada foi muito maneira e muito acertada, narrativamente falando. Evoluiu! Agora o resto é bem decepcionante. Lixo. O início da temporada é legal? Ele é legal. Tem problemas? Tem. Muitos. O que tem de conveniência nesse roteiro é sacanagem, cara. Quesitos roteiro, Até mano, agora eu tô fazer o tentando quê? entender o que foi que aconteceu com os pais do Derek. Eles ainda estão presos? Eles foram soltos? E quando eles foram soltos, eles denunciaram a Joyce e a Erika? Sei lá. Os primeiros episódios têm problemas, mas ainda dá pra relevar, dá pra se divertir. Só que a partir do episódio 5, a história dá uma decaída que minha nossa senhora. Ó o gráfico, A impressão mano, ó o que dá gráfico, É que a ó o gráfico. trama que foi criada pra esse Desenvolvimento final, de juntando personagem. Conceito, mano, conceito. todo o material, ele renderia no máximo uns 5 episódios. Só que você acha mesmo que a Netflix faria uma última temporada da sua série mais popular ser tão curtinha dessa forma? É claro que não. Então, ao que parece, ela pegou essa história e esticou ela ao máximo que ela conseguiu para termos um total de 8 episódios. Porque do episódio 5 até o episódio 8,
Brother, é uma ladainha que não tem fim. Pouquíssimas coisas realmente relevantes acontecem nesses episódios. Alguns, inclusive, são filler puro, como é o caso do episódio 5 e episódio 7. Ah, mas o episódio 5 tem a cena do Will segurando o Vecna e logo em seguida ele sendo capturado pelo vilão e sendo usado como espião novamente. Sim, essa cena de fato é bem da hora. Só que ela poderia muito bem ter sido alocada em uma outra ocasião que agregasse valor à narrativa e que não atrapalhasse a dinâmica da história. Por exemplo, essa cena poderia ter acontecido na primeira vez em que o Vecna encontra o Will no episódio 4. Pensa rapidinho aqui comigo. Em vez do Vecna aparecer apenas pra farmar aura e pra explicar pro Will por que ele tava sequestrando crianças de maneira completamente gratuita, imagina só se ele tivesse aparecido pra usar o Will como um espião pela última vez, pra descobrir o paradeiro da Max que tava atrapalhando os planos dele e matar ela de uma vez por todas. Como que a Max não morreu, droga? Pessoalmente matar a Max, e quando ele tivesse quase conseguindo, o Will desperta seus poderes, salva a Max e bota o Vecna pra correr. Se isso tivesse acontecido, a aparição do Vecna teria feito muito mais sentido e o resgate da Max teria sido bem melhor do que a mãe milf do Mike dando uma de Rambo do nada. Acontecimentos importantes foram espalhados ao longo da temporada, não para servir a narrativa da história, para termos uma progressão natural e envolvente do mistério. Na verdade, eles foram distribuídos com a única intenção de esticar um enredo, e consequentemente, várias interações, acontecimentos e decisões dos personagens não fazem o menor sentido. Os caras até mesmo criaram arcos na temporada somente pra encher linguiça. Tem toda uma subtrama da Robin com a namorada dela, isso inclusive tem um bom tempo de tela ao longo da temporada, e aí no último episódio elas simplesmente terminam fora de tela e você fica sem entender nada. Hey, você acha isso aqui engraçado, filha da puta? Stranger Things 5 é um daqueles casos de que quanto mais você pensa, pior ela vai ficando. Essa cena do Vecna que eu acabei de citar, cara, ela nem faz sentido. O cara só aparece pra explicar o plano dele pro Will e ir embora. Tipo, por que, cara? Se ele tivesse pelo menos matado o Will, era outra parada. Mas não, ele só aparece pra explicar o plano maligno dele e vai embora. Não faz nem sentido. E por falar em Vecna, irmão, o quanto que esse personagem foi esculachado nessa temporada é brincadeira. Na review que eu fiz da 4ª temporada lá atrás, em 2022, eu falo que o principal diferencial daquele arco e o que tornou ele tão épico e memorável é justamente a presença do Vecna, pois a forma como ele é apresentado e trabalhado ao longo da temporada é absurdo. Temos um vilão mau, implacável, que só vai parar o que tá fazendo quando tiver cumprido seu objetivo. O Vecna da 4ª temporada não é um vilão que ameaça, ele é um vilão que faz. O cara não tem um único traço de humanidade, ele é simplesmente a personificação do mal. E é isso que torna ele um vilão tão incrível e memorável. Mas eu sou igual a você, cara, você o Vecna não é um vilão que você conversa, ele é um vilão que você lida. E aí chega a 5ª temporada e acaba com o personagem. Vamos começar que mudaram a origem dele. Isso aí. Agora ele não é mais o predador psicopata que ele sempre sonhou em ser desde quando ele era uma criança. Agora ele era uma criança feliz e inocente e um dia ele encontrou um cara aleatório segurando uma maleta dentro de uma caverna. O cara tentou matar ele, o moleque se defendeu, aí ele abre a maleta e dentro da maleta tinha uma pedra com fragmentos do Devorador de Mentes e aí o Devorador de Mentes possui o Vecna e aí é por causa disso que ele ficou mal. Tipo, que origem merda, cara. Na moral, a graça do vilão na 4ª temporada era melhor ter ficado sem explicação mesmo. É justamente ele É melhor assim, fica sem explicação e faz retcon depois. Ponto. O Vecna é um psicopata. Era isso que tornava ele uma figura extremamente perigosa. O cara era um serial killer, caramba. E aí chega a 5ª temporada e transformou o Vecna num Will que nunca teve amigos. Você era só uma criança. Uma criança igual a mim. Tomar no rabo. Os irmãos Duffer, que são os criadores de Stranger Things, revelaram em entrevistas que eles até pensaram em fazer um arco de redenção pro Vecna nos moldes do arco do Darth Vader. Tipo, mano, olha que ideia merda. Os caras queriam fazer uma redenção pro Vecna. Não acredito que não é você, caramba. É claro que isso não foi pra frente, mas ainda assim, o Vecna, que chegou na série como o General 5 Estrelas do Mundo Invertido, na verdade era nada mais, nada menos do que uma ferramenta na mão do Devorador de Mentes, que de fato é o grande vilão da série e não o Vecna. Meus parabéns! Roteiro, mano. Mas antes esse fosse o único problema do Vecna, por que não? Além do retcon horroroso na origem dele,
A forma como ele é escrito nessa temporada é péssima. Lembra que eu falei que na quarta temporada ele não é um vilão que ameaça? Ele é um vilão que faz? Então, na quinta temporada é o contrário. O Vecna fala pra caramba, ele fala e não faz droga nenhuma. Muito pelo contrário, ele só passa vergonha. O captura o Will 2 vezes na temporada. Não faz nada com ele. O moleque tava na mão dele. Ele inclusive sabia que o Will tinha poderes e que ele poderia se tornar uma ameaça no futuro. E mesmo assim o desgraçado não mata o Will. Ele não mata ninguém, ele não arrebenta com ninguém. Ele consegue ser enrolado até mesmo por crianças da pré-escola. Eu não tô zoando, o cara pega as crianças que ele sequestra e leva elas pra dentro de uma casa que fica dentro da mente dele. É um ambiente onde ele tem total controle, total poder, é o domínio dele, caramba, é a mente dele. E mesmo assim ele não consegue capturar crianças. Às vezes que saber de nada é melhor do que saber de alguma coisa, que fugiram exatamente. dele. É melhor ficar sem essa informação, cara. E é isso Vai que por torna o mim. Vecna um vilão tão patético aqui, pois o roteiro tá sempre nerfando o cara e fazendo ele tomar as decisões mais idiotas possíveis, Faz apenas história pra fazer um enredo mal escrito dessa temporada andar de um jeito mega forçado 6-7, mano. e muito 6-7. anticlimático. A batalha final da série então, meu amigo, é brincadeira. Devorador de Mentes e Vecna lutando Meu juntos contra Deus. 11 e seus amigos no território deles. Que A batalha merda final é aconteceu na Dimensão X. E tipo assim, uma Hein? batalha dessa proporção, uma batalha pelo Era pra ser destino da épico, Terra, porra, mas o é mínimo épico, que eu não. esperava era algo Nem fala bem inteligência grandioso. legal. Até porque vamos lembrar que desde a terceira temporada que o Devorador de Mentes fala que tá montando um exército pra poder pegar a 11. Sem falar que o orçamento dessa temporada foi mais caro que Vingadores Ultimato. Eita! Então o mínimo que deveria ter rolado era exército de monstros da Dimensão X versus exército da Deve ser Terra por com o causa da Dr. produção, Owens mano. chamando Os caras não têm gente competente pra fazer o trabalho. os amigos Lá, militares mesmo tendo dele. orçamento. O mínimo que deveria ter rolado era tanque de guerra metendo bala em Demogorgon. O mínimo! E aí chegamos no último episódio. Cadê o exército? Cadê? os monstros? Cadê o Dr. Owens? Ele tá vivo? Ele nem apareceu nessa temporada. Até os Porra. próprios personagens, quando eles entram na Dimensão X, eles falam que esperavam um lugar entupido de monstros e não o cenário do clipe de In The End do Link Park. Literalmente, Só tava o cara. Devorador de Mentes e o Vecna cara esse naquela porra. E a desculpa que os irmãos Duffer deram pra não ter ninguém na Dimensão X pra auxiliar os vilões era que o Devorador de Mentes e o Vecna não esperavam que alguém fosse invadir o abismo e por isso eles não prepararam o exército. Ah, para, mano. 82 do caralho. É, como eu falei, eles emburrecem os vilões pra trama poder andar, é para, patético. doido. O Vecna ia jogar um planeta Quem na foi que Terra, escreveu ele isso aqui? realmente achou Quem que foi a que escreveu 11, isso o aqui, Will e mano? todo mundo iriam deixar isso acontecer numa boa? Pelo amor de Deus, cara. E ainda tem o exército que tem uma baita de uma trama que não faz sentido nenhum. O mundo tá acabando, os militares viram o Vecna chacinando uma base do exército com Demogorgon e tudo mais, e ainda assim a droga da Sarah Connor quer pegar a 11 pra fazer experiência com ela porque ela tá preocupada com o soviético. O mundo tá acabando. Soviético não tem mais porra nenhuma, droga. Preocupada com porra de russo. Velha desgraçada! Velha desgraçada! É uma trama completamente imbecil e que só serve pra duas coisas. Meu Deus, atrapalhar cara. o ritmo do roteiro e enrolar o máximo de tempo que for possível para termos Tempo de uma tela. duração de 8 episódios. E número 2, ser a desculpa perfeita para dar o final bosta que a 11 teve nessa história. O final em aberto, onde você vai decidir se a 11 morreu com a explosão do mundo invertido ou se ela sobreviveu e tá vivendo em exílio para não ser caçada por militares e permitir que seus amigos tenham uma vida normal. A 11, a personagem que mais sofreu ao longo da sua vida, perdeu todas as pessoas que ela amava e terminou a história sozinha, Foda. pois ela obviamente não morreu. A 11 tá viva e toda essa história dela viver em exílio pra proteger os seus amigos é só uma desculpinha safada para termos mais temporadas de Stranger Things no futuro daqui a 10 ou 20 anos. Até porque ainda temos partes do Devorador de Mentes espalhadas pelo universo e com certeza isso vai Cara, tem servir como coragem de ponta fazer uma solta bosta para um dessa, mano. possível retorno. A Netflix Que shit sou essa? ainda vai querer espremer essa laranja que claramente não tem mais o que espremer. Meu Pra que Deus, finalizar cara. uma história se você pode deixar tudo em aberto e sugar ainda mais E dessa foda-se. fonte bilionária no Segura futuro? essa- E eu essa nem merda falei aleatória. disso, mas eles ainda separaram a Nancy do Jonathan. Os caras passaram 10 anos desenvolvendo o casal pra no final eles nem terminarem juntos. Que final merda, cara. Dito Pelo isso, amor de Deus, cara. nota 4 pra quinta temporada de Stranger Things. Lixo. 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 Lixo.
É isso que essa merda é. Puta que pariu, mano. Mas, cara, que Vingadores Ultimato, isso foi lavagem de dinheiro, isso sim. Com certeza, mano. Com certeza, você tá doido. Foi muito engraçado ver um monte de gente defendendo os furos de roteiro da série. Lembro dessa gente teorizando que os Demon Warriors não apareceram no final porque se juntaram para criar novos corpos do Devorador de Mentes. Meu Deus! Algum dia eles depois, os irmãos irem e publicarem falando que eles não apareceram porque sim. Foda-se. É isso aí. Fanboy é uma coisa muito triste, viu? Eu odeio fanboy, na moral, mano. Claro que eu também sou fã da série, mas não nesse ponto. Cara, seja fã, não fanboy, mano. E ser fã hoje em dia tá complicado também. Game of Thrones, finalmente um oponente digno da nossa batalha será mais do que lendária. Meu Deus.